Quase 1 milhão de passageiros utilizam o transporte coletivo de Belo Horizonte por dia. Para atender essa demanda, são quase 3 mil ônibus. Os problemas de veículos lotados, sem manutenção, atrasos nas viagens, são recorrentes nas reclamações dos usuários. Mas tem um a mais nesta lista, tá? A falta de ônibus na madrugada. E assim, a capital dos bares acaba indo dormir mais cedo. O repórter Pablo Nascimento vai mostrar agora como isso mexe com a economia da cidade. No relógio, 10h50 da noite. Quem depende do transporte público de BH para voltar para casa, acelera o passo. Luane tem pressa. Ela precisa chegar em Betim, na região metropolitana. Eu venho de Betim todos os dias para cá, fazer a venda dos meus doces e finalizando eu volto para Betim. Hoje vai de metrô. Para ela, a opção mais confortável do horário, mas que nem sempre dá tempo de pegar. A estação fecha às 11 da noite. Dependendo dos horários, quando é mais tarde, o ônibus é muito ruim, por conta do... Acho que mais horário de pico fica muito cheio, aí como eu volto com as minhas coisas e cansada, aí eu não consigo ficar em pé, eu prefiro o metrô. Às vezes a gente perde o metrô, tem que voltar e ir andando até o ônibus. Dessa vez ela conseguiu, mas quando o plano dá errado, o jeito é voltar para o ponto de ônibus. Mas aí a espera pode ser longa. Isso porque a presença dos coletivos na cidade diminui drasticamente durante a noite. Para se ter uma ideia, durante os picos da manhã e da tarde, BH tem uma média de 10 mil viagens em dias úteis. Já na madrugada, de meia-noite às 3h59 da manhã, elas caem para 517, ou seja, um número quase 18 vezes menor. Quando a gente observa as linhas atendidas, a diferença também é grande. São 288 nos horários de pico durante o dia, contra 123 durante a madrugada, uma diferença de 135%. Quem trabalha na madrugada não tem dúvida. O desafio nem sempre acaba quando a porta é fechada. Aqui a jornada de trabalho dá espaço para correria atrás dos ônibus. Quem nunca passou por essa situação durante a noite, hein? Mas engana-se muito quem pensa que o preço que se paga por isso tudo é somente aqui, ó, o valor da passagem. Aqui, uma outra situação acontece. O desafio se torna, muitas vezes, encontrar um transporte para embarcar. Uma situação que não afeta só os trabalhadores. Influencia a rotina de famílias inteiras e até mesmo da economia local, como é o caso deste restaurante. Às 10 horas da noite, as mesas já estão vazias. Mas antigamente não era assim não, viu? Neste horário ainda tinha movimento, mas o restaurante agora fecha mais cedo. E o motivo é garantir que os funcionários vão conseguir estar no ponto enquanto ainda há uma maior oferta de ônibus. Desde o final da pandemia, nessa reabertura do comércio, ficou mais difícil chegar em casa. Então nós tivemos que dar uma pequena readequação, mas que em cascata causa um efeito muito grande para a gente, que é essa questão de a gente ter que fechar mais cedo um pouco, ter que encerrar o serviço um pouco mais cedo para a gente poder ir embora. Até a gerência encontrar o formato que impacta menos no comércio, os funcionários tiveram muita dor de cabeça na hora de ir embora. Só na equipe da noite são 14 pessoas. Muitas pessoas aqui têm que pegar até 3 ônibus para chegar em casa. Nós dependemos de uma linha para poder chegar ao centro, uma outra linha móvel, por exemplo, para chegar nas estações e mais uma linha alimentadora. Então, se uma partezinha desse processo, tipo a linha que desce para o centro, se essa linha ela atrasar um pouco, em efeito cascata, um percurso que demoraria 1h15, 1h20 para chegar a 2 horas facilmente. A mudança de horário acaba afetando as vendas. Para a CDL, a Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte, o impacto no setor é uma realidade não só deste comércio. A gente não tem um número fechado, né? Mas é mais uma percepção. A gente tem uma percepção
e depoimentos também, tanto de comerciantes quanto de prestadores de serviço, da dificuldade que é nesse momento, tanto para a mão de obra, para as pessoas trabalharem, quanto para as pessoas também se deslocarem até o comércio dessas pessoas, né? Então a gente pode ver aí, hoje a gente tem drogarias, a gente tem bares e restaurantes, a gente tem na prestação de serviço clínicas veterinárias que abrem 24 horas. A mobilidade e a falta de segurança também é um dificultador para que outras pessoas abram e que a gente consiga esse ambiente econômico favorável. Para Fernando, a preocupação se agrava diante de conquistas do município, como o título de Cidade Criativa da Gastronomia, concedido pela Unesco, e a fama de capital dos bares. Todo negócio, se ele tiver um custo muito alto e não tiver um retorno desse investimento, a tendência é que ele feche. Então a gente vê vários restaurantes que abriam durante o almoço e o jantar, que hoje só abrem no horário do almoço, porque à noite não é um negócio que estava valendo a pena. Quando dá 10h30 da noite, os garçons de BH costumam trazer a pergunta que o cliente não gosta de ouvir. A cozinha vai fechar, quer mais alguma coisa? Mas neste bar é diferente. Quando o garçom vem, não é para fechar a conta. Fica à vontade, não tem hora para fechar. Mas para isso acontecer, os proprietários tiveram que usar a criatividade. Para o bar ficar aberto, era necessário manter a equipe até tarde. Mas a dúvida era, como fazer isso com ônibus tão escassos? Foi aí que tiveram a ideia de criar o próprio transporte. O jeito foi comprar esta Kombi. Todos os dias ela busca e leva para casa quase 10 funcionários. Começa pelo Serrano, vai para o bairro Urca, Confisco, São Mateus, Cabral, vai até o Pedra Azul. Trajeto de no mínimo 50 minutos. E não é só o cliente que sai ganhando nessa história, viu? Com o bolso cheio, todo mundo fica feliz. Ajuda nas vendas, ajuda na comissão da galera, que todo mundo passa a receber um pouco melhor. A gente está num bairro que não tem condução no horário da gente ir embora. Então fica muito fácil para transportar todo mundo e a questão de segurança também. Um estudo da CNT, a Confederação Nacional do Transporte, de 2024, mostrou que o trajeto para o trabalho é a maior motivação para o uso do ônibus na capital mineira. Este economista e pesquisador na área de mobilidade urbana não tem dúvida que o reflexo da falta de transporte é sentido em diferentes áreas. A gente tem um impacto muito negativo, né? Até para a própria imagem da cidade, que é vista como a capital dos bares, né? A gente não tem vida noturna, as pessoas são expulsas dos bares, os trabalhadores têm que correr para casa e assim, o comércio deixa de ganhar. E a cidade fica mais frágil e vulnerável à noite, né? A gente sabe que uma vida noturna, pessoas nas ruas, pessoas se olhando, né, e vivendo, ocupando os espaços públicos, é uma das formas de diminuir a criminalidade, de diminuir a sensação de insegurança. A Prefeitura de BH estima que apenas 0,3% dos passageiros usam os ônibus durante a madrugada. Segundo a administração municipal, os quadros de horários são montados a partir da demanda. E a Superintendência de Mobilidade faz adequações sempre que necessário. Mas na avaliação do especialista, a lucratividade ou a falta dela não podem ser decisivas na hora de planejar a oferta de viagens. O horário da madrugada ele tem que ser tratado de uma forma como um serviço público, né? Como uma necessidade pública. A gente não está falando assim que os passageiros têm que ser suficientes para dar lucro para a empresa. Por isso que a gente fala que esse tipo de transporte tem que ser completamente subsidiado. O prefeito Álvaro Damião admite que a escassez de coletivos nas noites da cidade é um problema. Ele, que já defendeu em diversas entrevistas que a capital mineira precisa estar acordada depois da meia-noite, afirma que busca soluções. Eu também, assim como qualquer outro belo-horizontino, acho inadmissível não termos ônibus à noite. E esse gera um problema. Qual que é o problema? Vocês que me assistem sabem, essa pergunta já foi feita para você. Quando dá 10 horas da noite, vem o garçom na sua mesa e pergunta: você quer fazer mais um pedido da cozinha? Porque a cozinha vai fechar. E por que a cozinha vai fechar? É porque na cozinha está o maior número de colaboradores daquele restaurante. Então, eles precisam liberar essas pessoas porque essas pessoas não têm como voltar para casa. Nós estamos revendo isso, nós vamos colocar ônibus à noite, nós vamos mudar a história da noite em Belo Horizonte. E eu não tenho que pedir,
eu tenho que falar para o Setra fazer. Obviamente que o Setra vai cobrar. Obviamente que os donos da empresa de ônibus vão cobrar, eles não vão fazer isso de graça. Então nós vamos fazer um planejamento, apresentar para o Setra e exigir. Algumas linhas de ônibus em Belo Horizonte vão funcionar, não todas, não tem por que fazer com todas, mas algumas linhas de ônibus em Belo Horizonte vão funcionar à noite. E seja para o trabalho ou para o lazer, a vontade da população é a mesma. Seria aproveitar mais as noites de BH? Ah, com certeza, maravilha. Menos preocupação, né, para voltar para casa. Eu ia ter movimento aqui fora, eu ia ter movimento lá dentro ainda. Se a gente melhorar toda a nossa questão de mobilidade nesse período noturno, se a gente melhorar toda essa questão de segurança nesse período noturno, a gente vai ter uma cidade cada vez mais forte, cada vez mais viva e cada vez economicamente beneficiando o contexto social em geral. O Setra, Sindicato das Empresas de Transporte da capital, disse que cumpre o que é determinado pela Superintendência de Mobilidade Urbana da Prefeitura de BH. Já o metrô informou que faz um estudo diário da demanda e, se houver um aumento na procura, uma nova estratégia operacional será analisada.